Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Para Programar é só começar. E hoje nós vamos dar continuidade à nossa aplicação Controle Financeiro. Então, se você é novo por aqui, gostar do conteúdo, se inscreva, ative o sininho de notificação para que você seja avisado dos novos vídeos do canal. Se você já é inscrito, compartilhe o vídeo, divulgue o canal, vamos em frente na nossa viagem e muito obrigado mais uma vez, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, nesse vídeo de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre a camada de dados, tá? Vou mostrar para vocês um pouco do preparo da camada de dados ali para o formulário de lançamento e de item também. Vou mostrar algumas coisas aqui, tá? Bom, então a primeira coisa que a gente vai fazer, pessoal, é o seguinte. Eu vou aproximar para a gente poder ver aqui como que está essa história da camada DAO aí. Primeira coisa que eu queria mostrar, aqui na camada DAO a gente tem um arquivo, que é o arquivo repository.cs. Esse arquivo, repository.cs, o que ele tem para a gente? É nele que a gente desenvolve aqui toda a lógica de construção, tá, para a inserção dos dados. Então, olha só, é uma classe que tem aqui uma herança da classe conectar. Então, dentro do projeto DAO que a gente tem aqui, nós temos duas classes que vão trabalhar com acesso a dados. A classe conectar, que ela é basicamente responsável pelo acesso aos dados do banco, tá? Tem os métodos aqui de acesso, né, ao banco, ó, e abrir a conexão, ou seja, conectar e desconectar do banco de dados. Essa classe é que vai fazer esse trabalho, tá? E a classe repository, que eu mostrei para vocês, é a classe onde nós temos aqui, então, os métodos de inserção, atualização, delete, né? O famoso CRUD aí que todo mundo conhece. Então, eu vou começar mostrando para vocês aqui um pouquinho sobre o método de inserção de itens na base, tá? Então, vamos lá. Lembrando que o item é aquele formulário mais simples que a gente tem, que é aquele formulário que nós simplesmente colocamos ali a descrição, se ele é receita ou não, tá? Então, primeira coisa, eu tive que utilizar aqui, o banco que eu estou utilizando é o SQLite. Então, eu preciso fazer referência aqui em cima ao usingsystem.data.sqlite, ok? Então, tá aqui. Esse banco é o banco que a gente utiliza também na nossa playlist de banco de dados aqui no canal. Você pode acessar lá que você vai ver. Lá eu explico o que é um banco de dados, como que a gente faz as conexões. Então vocês vão ter essa informação lá também, tá? Bom, instanciei uma classe chamada, através de um objeto de adapter, instanciei uma classe chamada SQLite Adapter e iniciei como nulo. Iniciei a classe DataTable através do objeto dt new DataTable. Beleza? Criei um método void addItem. O que esse método vai receber como parâmetro? Uma string nome e uma string bool e um parâmetro bool receita. Isso é muito familiar para a gente, né? Porque tem a ver ali com com os campos que estão lá na tela. Então é aqui, ó, que a gente vai fazer a inserção dos campos da tela, tá bom? Então vamos ver. Eu dei o using var cmd, que eu estou chamando de command, é igual a conectado.createCommand. Por que eu consigo utilizar o método conectado aqui, que está lá na classe conectar? Porque aqui, ó, eu estou herdando a classe conectar. A classe repositório herda a classe conectar. Quando a gente tem herança de classe, você consegue acessar os métodos da classe herdada. Mais uma vez, fazendo referência aí à programação orientada a objetos, certo? Então, conectado.createCommand, ou seja, eu tenho outro método aqui. Ele vai criar um comando para a gente fazer a inserção. Então, olha só,
cmd.command.text é igual, entre aspas duplas, o comando insert. Insert into item, nome, receita, values, parâmetro nome, parâmetro receita. Como que eu adiciono esses parâmetros aqui? Ó? cmd parameters.addWithValue, nome, arroba nome com a variável nome e a mesma coisa arroba receita com a variável receita. cmd execute non-query cmd connection.close, ou seja, depois que ele executar o comando, ele fecha a conexão com o banco de dados. Aqui eu tenho um try catch, que é caso dê algum erro, nós temos uma exceção que vai ser exibida na nossa aplicação. Gente, mais uma vez falando isso para vocês aqui, ó, toda vez que eu falo de estou falando de try catch, estou falando de orientação a objeto, tá? A gente tem tudo isso aqui no canal, tá? Na playlist de programação orientada a objeto com C#, aplicações que a gente já desenvolveu aqui no canal. Então, vocês fiquem à vontade, caso vocês tenham alguma dúvida, para poder tirar suas dúvidas aí nas playlists e ver os vídeos. Eu vou deixar algumas recomendações, né? Ou então no final do vídeo, alguma coisa que oriente vocês aí, tá bom? Bom, continuando aqui, vamos lá. Então, esse é o insert do item, ok? Esse é o insert que nós vamos fazer com item. Agora, e o nosso banco? O nosso banco ele já está criado aqui, ó. Criei o banco chamado CF aqui no SQLite. Criei a primeira tabela, que é a tabela item, tá? E aqui a gente vai fazer uma observação muito importante que eu vou comentar aqui com vocês. Vejam que eu coloquei aqui uma coluna ID, da mesma maneira que a gente tem esse ID lá no da mesma maneira que a gente tem esse ID lá no na entidade, né? Na entidade que nós criamos, né? Então vocês estão vendo que a gente tem isso aqui. Só que é o seguinte, essa coluna, quando a gente vai olhar aqui, dando 2 cliques nela, eu criei ela como chave primária, ou seja, esse ID é um ID único. E vindo aqui nas configurações dela, ó, a gente não tem ela como autoincremento. Vocês observaram que lá no insert que eu coloquei no código, eu não coloquei o ID para inserir? Por quê? Porque eu vou mudar isso aqui agora. Ó. Eu vou colocar essa coluna como autoincremento, ou seja, o próprio banco ele vai inserir o ID automaticamente, né, para a gente aqui na tabela, tá? Então eu vou aqui agora atualizar isso que eu fiz aqui. Ele vai gerar um pequeno script de atualização, vou dar um OK. E agora a nossa tabela está como autoincremento. Sendo assim, eu não preciso então colocar o insert aqui do ID, ok? Só por essa razão que eu não coloquei. Ah, Gustavo, mas você lá na entidade você colocou o ID. Sim, coloquei, tá? Por quê? Porque é um atributo que faz parte da entidade. Mas a gente não vai utilizá-lo aqui, pelo menos programaticamente. Beleza? Bom, então o nosso insert, será que ele vai funcionar? Como é que está isso, né? Como é que está essa questão aí? Então a gente tem um arquivo aqui, ó, na camada da aplicação, que é o appconfig, tá? Eu criei esse arquivo appconfig e dentro dele, o que tem dentro desse appconfig? Tem exatamente o caminho do nosso banco de dados, o caminho físico, né, do nosso banco de dados, tá? Então esse caminho, esse arquivo, né, esse banco, ele tem que estar dentro de uma pasta, dentro da sua máquina, dentro do servidor. E esse arquivo é o quê? É um arquivo XML, tá vendo? Tá rodando aqui, já abriu há muito tempo. É um arquivo XML, beleza? Então a estrutura desse XML, qual que é a estrutura dele? Eu tenho um connection string, que eu dei o nome de combd, disse qual é o provedor, né, qual o provider name, que é o tipo do banco, e disse aqui o caminho do banco também. Então,
Só para ficar mais claro para vocês aí, vou aproximar aqui para vocês verem o que tem esse arquivo, tá? Como é que foi criado esse arquivo, pessoal? Como é que foi criado, né? Como é que eu criei esse arquivo aqui? Então, lá na camada da aplicação, eu utilizei o botão direito, vou usar aqui na camada DAO, mas melhor, para não confundir vocês. Deixa eu tirar aqui a câmera novamente. Aqui na camada da aplicação, botão direito, eu criei aqui Add New Item. E aqui eu tenho um arquivo de configuração. Vou digitar aqui config. Opa, deixa eu buscar aqui em cima, né? Deixa eu buscar aqui config. E a gente vai ver aqui, ó, o application config file. Beleza? Então você cria esse arquivo dentro da camada da aplicação. É na camada da aplicação que você faz essa criação aqui. Ok? Perfeito. Então, uma vez feito isso aqui, podemos agora voltar aqui. Teoricamente, a nossa camada de dados ela está pronta para a inserção, pelo menos, dos itens. Tá bom? Então, pessoal, no próximo vídeo, o que a gente vai fazer? Nós vamos testar um pouco dessa aplicação aqui. Testar um pouco disso que a gente desenvolveu para poder inserir, né, fazer o nosso insert na tabela item. Combinado? Então, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido, eu espero que tenha ficado claro. Vejo vocês no próximo vídeo. Um forte abraço e que Deus abençoe a todos.